gente! Voltei! Se eu estou de volta, principalmente nesse cenário aqui, que é em Anápolis, vocês já podem pressupor que eu estou de férias. E sim, eu estou de férias. Em pleno outubro, porque o semestre está um pouco atrasado por causa da pandemia, mas está tudo bem. Vou para o terceiro semestre em menos de um ano de faculdade. E eu vim contar pra vocês como que foi esse meu semestre, que foi o meu segundo semestre da faculdade e o meu primeiro semestre presencial. Eu vou fazer esse vídeo só falando sobre como foi o semestre, do que eu participei, como foi a rotina e tal, porque eu acho que é legal pra quem quer entrar em futuros semestres, pode se interessar. Pelo menos eu, quando eu entrei, eu queria muito saber como que era a rotina das pessoas, o que elas faziam e tal, porque é um contexto muito diferente, né, do que eu estava acostumada antes, na escola, cursinho, essas coisas. Então eu vou fazer esse vídeo só sobre a minha rotina, como era, das coisas que eu participei, e depois eu vou fazer um vídeo só explicando como foram as disciplinas, igual eu fiz no primeiro semestre. Porque eu acho que é legal compartilhar essas coisas também, além das disciplinas. E se eu falar tanto das disciplinas quanto da rotina, vai ficar um vídeo muito bagunçado. Eu estava até fazendo isso agora, mas eu achei melhor separar as ideias. Então, primeiramente, o último vídeo que eu gravei foi sobre o vlog do primeiro dia de aula presencial. E mostrei pra vocês que eu andei demais e tal. Se você ainda não viu, vai lá ver. E se eu souber, eu vou botar um card aqui, mas eu não sei se eu sei fazer isso. Então, se aparecer um card aqui, é porque eu sei. Aí você, depois de assistir esse vídeo, clica lá e assiste o vlog também. Andei bastante, porque o UNB é muito grande e tal, a gente atravessa o ICC de um lado pro outro pra assistir aula. Pra ir pra biblioteca é longe também. Tinha algumas vezes, até no início, que eu tinha preguiça de ir pra biblioteca, porque era muito longe, assim, eu achava muito longe. E aí, pra ir estudar lá e tal, mas depois eu me acostumei. Tinha vezes, quando eu tava indo num ritmo, assim, de ir pra biblioteca todo dia, eu ia lá, nem que fosse pra passar 1 hora, 40 minutos e voltava pra outra aula. Depois, ao longo do semestre, eu fui me adaptando a estudar em outros lugares mesmo. Então, às vezes eu estudava em alguma sala de aula vazia, estudava no CAPS mesmo, que é o CA, o Centro Acadêmico de Psicologia. Vou falar superficialmente o que é o CAPS. Mas enfim, eu gostava de estudar às vezes no CAPS, às vezes eu sentava no corredor do ICC e estudava, sabe? Quando tinha pouco tempo e tal, ou quando eu não tava afim mesmo de ir pra biblioteca. Então eu fui me adaptando pra estudar em outros lugares. Mas eu gosto muito de ir pra biblioteca também. Teve um período assim, um tempo do semestre, que eu tava indo todo dia eu ia pra lá, acabava a aula, eu ia pra lá e tal. Depois eu parei de ir com tanta frequência, no final do semestre eu não tava indo muito mais, mas eu gosto muito de estudar lá na BCE, a Biblioteca Central, que é lá da UNB. Enfim, o que mais? Eu falei sobre o CAPS, né? O CAPS é o centro acadêmico. O centro acadêmico é tanto um grupo de pessoas que constituem a gestão do centro acadêmico durante um ano, se eu não me engano, durante um ano. E aí essas pessoas representam os estudantes perante um instituto de psicologia, nesse caso. Então, perante os professores, coordenadores, eles representam nossos interesses, essas coisas. Se eles veem que tem algum problema em relação às disciplinas que estão sendo ofertadas, por exemplo, eles levam essa demanda para os coordenadores, para quem é responsável por isso. Então, eles fazem esse intermeio, assim, sabe? Esse intermédio. E aí, o centro acadêmico também tem uma sala, tipo uma salinha. Os centros acadêmicos de cada curso tem uma salinha, então a gente tem uma salinha lá, que é o nosso CAPS, carinhosamente. E é a salinha onde a gente se reúne, onde ficam os estudantes, assim, alguns gostam de ficar por lá, a gente fica conversando, a gente joga um jogo. Lá tem uma mesa de ping-pong no CAPS, que é bem famosa, a gente joga ping-pong lá na frente. Eu não costumo jogar muito ping-pong, mas eu gosto de ficar lá, ver as pessoas jogarem, conversar lá com quem fica. É bem legal mesmo, é um espaço de interação entre as pessoas do curso todo, muito legal mesmo. E dá pra estudar lá? Só se você conseguir estudar com barulho, porque o CAPS não é um lugar prioritariamente para estudos. Então, às vezes eu estudo lá, tem gente que estuda lá, mas assim, não vai ser um lugar silencioso, provavelmente. A não ser que esteja vazio, tipo num dia à tarde, assim, que não é muito cheio na UNB, e pode ser que esteja mais vazio. Mas se não, vai ser barulhento. Além disso, sobre a minha rotina, o que eu costumo fazer? Eu costumo ir pra faculdade de manhã.
cedo, eu costumo chegar lá umas 7h20 mais ou menos, a minha aula começa às 8, na maioria dos dias. E acho que semestre que vem vai continuar assim também, todos os dias às 8 horas. Semestre passado, o único dia que a minha aula não começava às 8 era na sexta-feira. Nos outros 4 dias da semana começava às 8. Então eu costumo ir cedo, tenho aula lá, nos intervalos de aula. Se eu estiver precisando estudar muito, eu vou para a biblioteca estudar, ou eu vou para a sede da Praxis também, que é a empresa júnior que eu participo. Dá para estudar lá também, o pessoal que é membro da Praxis. Então, às vezes eu gosto de ir para lá estudar também, que é um lugar tranquilo, silencioso. E estudo durante os intervalos de aula. Na hora do almoço, eu costumo almoçar no RU, no restaurante universitário, que, modéstia à parte não, né, que não é eu que faço a comida. É muito bom o RU, gente. Eu amo, eu sou a maior defensora do RU de todas. O RU da UNB é muito gostoso. Eu gosto muito mesmo, juro. E eu acho prático também, não preciso levar marmita e tal. E apesar de não ser um dos RUs mais baratos do Brasil, é mais barato do que marmitas, essas coisas. Então, compensa comer lá. E eu gosto muito da comida. É isso, não vou ficar fazendo tanta propaganda do RU, mas saibam que eu gosto demais. E costumo almoçar lá, depois ficar lá e tal com o pessoal, ou estudar se eu estiver precisando estudar. E tenho aula à tarde também. Esse semestre eu tive aula à tarde segunda, terça, quinta e sexta. Normalmente, a não ser que não tivesse alguma aula por algum motivo, mas eram esses os meus horários de aula. Eu tinha aula à tarde nesses 4 dias da semana. Então, costumava almoçar lá, ficar lá, mesmo na quarta, que eu não tinha aula à tarde, eu gostava de almoçar lá e passar a tarde lá estudando. Aí, normalmente, na quarta-feira, que eu tinha um espaço de tempo maior, né, que eu tinha a tarde inteira, eu almoçava, depois ia pra biblioteca estudar, porque eu fico mais concentrada lá, né, e dava pra fazer bastante coisa, ler muitos textos e tudo mais. Sobre as leituras, a gente, como tava presencial, tem o tempo do deslocamento e tal, que eu pensei que diminuiu o meu tempo para estudos, né? E realmente diminuiu, porque assim, aqui eu desligava o computador, abria o livro não, desligava o computador também não, eu saía da chamada, entrava no PDF do livro e lia o livro, o texto, o artigo que eu estava precisando ler para as disciplinas. Como estava presencial, eu tinha que me deslocar da sala de aula até a biblioteca ou algo assim. E também tem o tempo de se deslocar da faculdade para casa, de casa para faculdade. Isso a gente vai se organizando com o tempo, sabe? Eu não moro muito longe da faculdade, considerando Brasília, é bem perto, dá uns 20 minutos, então assim, é tranquilo. De carro ou de ônibus dá uns 20 minutos, geralmente não tem muita diferença no tempo indo de ônibus ou de carro. Então, é tranquilo, assim, tem um deslocamento, não é um teletransporte, mas não ocupa tanto tempo, assim, do meu dia também. Então, continuando a minha rotina, eu costumava estudar à tarde, então, ou assistir aula, estudar depois, e no final da tarde ir pra academia. Eu encontrei uma academia perto, lá da faculdade, e eu ia andando da faculdade até a academia, treinava e a minha avó me buscava lá na academia. Então eu não precisava voltar de ônibus à noite também, outro privilégio. Então essa era a minha rotina na maioria dos dias, estava sendo no segundo semestre. E provavelmente o terceiro semestre vai continuar do mesmo jeito, pela minha grade horária, das disciplinas que eu vou fazer. Não tem nenhuma que vai ser à noite ou que vai acabar tarde, então eu provavelmente vou conseguir continuar com essa rotina de ir pra academia no final da tarde e depois ir embora pra casa. Então, essa foi a minha rotina, assim, durante o primeiro semestre. E, além disso, nos sábados, eu gosto muito de ir no vôlei, nos treinos de vôlei da Atlética. Já vou falar sobre a Atlética. Eu estou fazendo parte da Atlética. Assim, pra você participar dos treinos, você não precisa entrar pra organização da Atlética. Você vai ser um atleta que vai participar, então você só precisa ir nos treinos. Agora, pra participar de organizar as coisas, assim, a Atlética é uma organização estudantil que é responsável principalmente pelos esportes, por isso Atlética, mas também é responsável por, também organiza eventos, também faz produtos personalizados pro pessoal do curso. Então a gente tem esse objetivo principalmente de integrar as pessoas, de trazer bem-estar, diversão pros estudantes do curso. E aí eu faço parte do marketing na Atlética,
que é a Atlética Psicodélica, a maior, mais bonita, linda e perfeita da UNB. E aí eu faço parte da Psicodélica, então tô por parte dessa organização aí no marketing com muitas outras pessoas que fazem parte, são pessoas lindas, incríveis e maravilhosas. E aí no sábado eu gosto muito de ir pro vôlei, então não é um compromisso da faculdade, tipo, acadêmico, mas é um compromisso da Atlética, que é tão importante quanto. Então por isso estou citando aqui pra vocês, que fez parte da minha rotina também durante o segundo semestre. Eu costumava sair muito? Depende. Sim, eu gostava de sair, mas muitas coisas que eu fazia eram lá na UNB ou perto da UNB. Então a gente fazia confraternizações, assim, às quintas-feiras à noite. E quando eu ia pra um barzinho com os amigos, por exemplo, lá perto da UNB, quando eu ia na quarta-feira, tem a Batalha na Escada, que é um projeto de extensão da UNB, que são batalhas de rima, de rap. E aí, eu não sei como eles se organizam bem para as pessoas participarem da batalha, mas a gente vai lá assistir, também é muito legal, é quarta-noite, e é lá na UNB. Então, assim, moral da história, tava vivendo na UNB no semestre passado, porque tudo que eu fazia era lá, tanto estudos quanto essa parte do lazer também. Eu gostava muito de ficar nesses eventos que eram lá ou lá perto e tal. Então, eu não saí muito pra outros lugares, tipo no final de semana, por exemplo, mas eu costumava sair muito pra essas coisas que eram lá mesmo, sabe? É sair porque é um rolê, uma diversão, mas era lá na UNB de qualquer forma. E aí fazia parte da minha rotina também. O que mais? As disciplinas que eu tava fazendo, eu fiz 5 disciplinas obrigatórias, fiz uma disciplina de pesquisa e, além disso, fiz parte da praxis da Atlética, como eu já falei pra vocês. Eu vou gravar outro vídeo, que vai sair daqui uns dias, falando sobre as disciplinas, quais foram, como foram, o que eu achei, como foram as atividades, os trabalhos, as provas, o que eu achei mais fácil, mais difícil, mais interessante, mais chata. Então, vejam o próximo vídeo. E em relação à minha rotina na UNB, é isso, são as coisas principais. Quando eu ia pra UNB, o que eu fazia, as outras coisas, a academia, que era uma coisa que eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir encaixar na minha rotina, sabe? Porque aqui em Anápolis, a academia é muito perto da minha casa que eu fazia. Então eu ia andando, voltava andando, e como as aulas estavam sendo online, eu assistia as aulas aqui em casa, não tinha esse deslocamento. Então mudou bastante a rotina, sabe? Era muito diferente. Uma das coisas que eu mais tinha receio em relação a mudar pra Brasília é a distância das coisas lá, que é maior do que aqui em Anápolis, principalmente no bairro que eu moro, que tem muitas coisas bem próximas. Então lá tem essas dificuldades e tal, mas eu consegui me adaptar bem, sabe? Consegui estabelecer essa rotina que eu falei pra vocês. Até no final de semana fazia o vôlei também, essas coisas. Aprendi a ir de ônibus, ia de ônibus, então não precisava depender de alguém pra me levar, buscar. Mas consegui estabelecer essa rotina. E foi muito bom, muito legal. Eu me senti assim, mais parte da universidade, sabe? Estando lá presencialmente. Então, muito bom, gente. O online tem suas vantagens de não precisar do deslocamento, de economizar o tempo, como eu tô falando pra vocês, mas não se compara ao presencial, sem dúvidas. E tô muito animada pro próximo semestre já. Quero ver como é que vai ser. Eu tenho uma curiosidade de ver como é que vai ser o início do semestre, sabe? Se vai ser essa empolgação que foi no início do semestre passado. Porque, querendo ou não, todo semestre tem novidade, tem coisa nova, tem pessoas que entram, os calouros. Nesse semestre passado, tinha muita gente que não conhecia a UNB ainda, porque tinha entrado durante o período da pandemia, que as aulas estavam sendo só online. Então, eu acredito que a empolgação tenha sido, assim, geral, tenha sido bem maior. Mas espero que essa empolgação se mantenha durante os próximos semestres, porque é uma coisa que movimenta muito, sabe? Que faz a gente se empolgar, a gente se interessar, querer fazer parte, querer estar lá todo dia. Então, muito legal, gente. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra curiosidade, deixe aqui nos comentários. E curte o vídeo, me segue aqui pra ver os próximos, inclusive que eu vou falar mais especificamente sobre as disciplinas, que vai sair daqui uns dias. E vejam os outros do semestre passado também, falando sobre as disciplinas.
falando sobre a Praxis, a empresa júnior, como é que funciona uma empresa júnior, o que é. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre a Atlética, eu posso gravar também, mas como eu acho que é uma coisa mais conhecida, imagino que não tenha muitas dúvidas, curiosidades. Mas se vocês quiserem, comenta aqui que eu gravo um vídeo sobre a Atlética também, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo! Detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar. Se você quer continuar vendo sobre a minha rotina, me segue lá no Instagram, porque eu posto todos os dias mostrando os pratos do RU, mostrando quando eu tô estudando na biblioteca, o que eu tô estudando e tal. Então, me segue lá, acompanha. E beijos de novo!